Deus amado, preservar este lugar e guardar enquanto nós ministramos a sua palavra. Quero te pedir, meu Deus e meu Pai, que a tua mão de graça e de misericórdia esteja sobre cada mente, cada coração, para nos levar, Senhor amado, com mentes e corações cativos ao teu trono. Porque afinal de contas, ó Deus amado, como está escrito em tua palavra, uma vez que nós ressuscitamos juntamente com Cristo, devemos buscar as coisas do lado alto, onde Cristo vive, está sentado à tua direita. Então nós sabemos, como o Tiago também citou, que toda bondade, todo dom gratuito vem lá do alto, do Pai das luzes, em quem não há variação e nem sombra de mudanças. Então nós sabemos que tudo que nós recebemos vem do alto. De sorte que eu não espero que ninguém, Deus amado, receba nada de mim esta noite. Porque todos nós sabemos que virá do céu aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um de nós neste lugar. Portanto, fala conosco, Deus, por tua palavra que o Senhor, durante tanto tempo, preservou para nos ensinar em nossos dias. Sendo este, penso eu, os últimos dias e o último tempo na igreja sobre a face da terra. Fala conosco, nós te pedimos, em nome de Jesus, o teu Filho, nós oramos agradecidos para a glória do teu nome. Amém. Bom, o assunto que nós vamos tratar esta noite, como eu já lhe disse, é medo. Mas o tema que eu gostaria de tratar esta noite vem em forma de uma pergunta. Medo do quê e por quê? Quando a gente vai falar sobre medo, na verdade a gente está falando sobre um dos maiores subtraentes das conquistas dos filhos de Deus. Ou seja, o que mais diminui, o que mais impede a gente de conquistar. Não tem outra coisa que seja tão oposta às conquistas que nós temos que ter na vida do que o medo. Um homem sábio disse o seguinte, Ralph Emerson disse que o medo derrota mais pessoas do que qualquer outra coisa sobre a face da terra. O medo é terrível. O medo é algo muito sério. Quando nós falamos de medo, é importante a gente fazer assim, uma certa diferença entre o que a gente pensa. Porque prudência é uma coisa e medo é outra totalmente diferente. O que é a prudência? A prudência é o que te faz parar e pensar sobre como conquistar, os meios que você vai utilizar, por onde você vai começar. A prudência te faz parar por um instante e te diz, olha, os caminhos que você tem para vencer, para conquistar, para chegar onde você precisa, são esses. A prudência te faz fazer uma análise das coisas. O medo é totalmente contrário a isso. O medo paralisa. O medo te faz ficar parado anos, épocas, décadas. E por que não dizer, já fez pessoas ficar paradas centenas de anos esperando, para ver se alguma coisa acontecia. Porque, como disse um certo autor desconhecido, em uma certa época, ele disse o seguinte, que o medo é a maior doença do mundo, porque ele tem a habilidade de parar tanto o corpo como a mente. Se a prudência nos faz pensar nos meios, o medo trava a mente e diz para nós, não faça nada. Fala para irmão, você já sentiu isso? Aquela coisa da impossibilidade. Não há pensamento, não há o que fazer, a tua mente trava, você fica parado, você fica literalmente meio que introspecto, você fica fechado, você fica paralisado, porque é isso que o medo produz. É totalmente diferente da prudência. A prudência te faz pensar, o medo te trava, faz você ficar inerte, parado. Quando nós falamos sobre o medo, é importante nós entendermos o que a Bíblia fala sobre medo. Lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 18, a Bíblia diz que o medo produz tormento. E todo aquele que é levado pelo medo não pode ser aperfeiçoado. Eu estava estudando a palavra tormento no grego. Tormento no grego significa pavor. Tormento no grego significa medo extremo. Você já percebeu o que acontece com uma pessoa, nós vimos no carro conversando?
E eu, a Mara, a pastora e as crianças lá, e nós estávamos falando sobre medo, né? Falando sobre reações do medo. E aconteceu uma situação lá com ela, lá que ela falou assim, ela quase foi atropelada, ela falou, a minha reação foi ficar parada. Mas o que a Bíblia está dizendo sobre a questão do medo, sendo este um favor, é exatamente isso. Provocar na vida dos filhos de Deus uma inércia. O medo te faz literalmente parar. No tempo, na história, na circunstância, tem o objetivo de te impedir de avançar e conquistar. Por isso a Bíblia diz, como também de te impedir de crescer. Por isso que a Bíblia diz que todo aquele que é movido pelo medo não pode ser aperfeiçoado. Como você pode crescer, melhorar, se você está parado, estagnado e não se mexe? Como você pode ser aperfeiçoado se o estado da sua vida, o medo que te conduz, te faz ficar parado? Você já viu alguém melhorar numa corrida, ficando parado na linha de chegada? Alguém já viu? Não tem como. Para você melhorar, você tem que se mover. Tem que haver mobilidade para que haja crescimento. O medo te faz parar. Fala para o irmão, o medo te faz parar. Agora, o texto que nós lemos, ele ensina uma coisa interessante sobre o medo. O texto que nós lemos, ele ensina que o medo, ele não é produto de algo que está dentro de nós, mas produto das circunstâncias externas da vida. Nós lemos no texto a seguinte expressão: Deus estava dizendo para soldados que iam para a guerra. Ele diz: quando saíres da peleja contra os vossos inimigos, e vires cavalos, carros e povo maior e mais numeroso do que tu não temerás. O que Deus está dizendo? Quando você olhar para a circunstância, e você perceber que a circunstância é maior do que as suas possibilidades, quando você vê no povo, quando você vê o que vem contra você, quando você pensar sobre as consequências das suas decisões, quando você pensar sobre o que há de vir sobre a tua vida, ele diz: não tenha medo. Porque medo é produto daquilo que a gente vê ou sente sobre o que acontece aqui fora. E Deus estava avisando para eles: quando você sair para conquistar, tira o medo do teu coração. Pare de olhar para as circunstâncias. Não aposte nas circunstâncias. Porque Deus responde no final do texto: porque o Senhor é teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Sabe o que Deus está dizendo literalmente? Eu estou afirmando para você não ter medo, porque eu estou com você. Só que mesmo uma advertência tão séria dessa, ainda tem levado muita gente a ter medo. Porque a gente troca a crença no Deus Todo-Poderoso pelo sentimento de pavor, de pânico, das circunstâncias de um Deus que tem controle de tudo. Está me entendendo? O medo quebra com a crença. O medo não consegue fazer você olhar para Deus e o que Ele pode fazer. O medo paralisa. Então Deus estava dizendo para essas pessoas o seguinte: se vocês tiverem medo, eu estou com vocês. Mas se vocês não tiverem medo, eu estou com vocês. Tudo que eu fiz até agora terá sido pouco diante do que eu vou fazer, desde que vocês entenderem. Desde que vocês entenderem. Só que Deus avisou. Quando vocês virem, pergunta para o irmão: quanta coisa você vê que te dá medo? Tá? Você percebeu que um dos primeiros sentidos que nós temos aguçado diante dos problemas é a visão? Você percebeu? É quando você começa a ver as coisas. Percebeu? Os sentidos de captação na questão do medo são aguçados. Você começa a dar mais atenção naquilo que você ouve, naquilo que você crê, naquilo que você vê, do que naquilo que você crê. Isso é medo. O medo aguça os sentidos de captação externa, porque se alimenta do que está aqui fora. Do que está aqui fora. Por isso que o diabo faz questão de mostrar para você diagnóstico de médico complicado,
circunstância da vida se agravando, crise financeira extremamente difícil, mostra para você que a circunstância é maior do que as possibilidades que Deus está lhe falando que pode acontecer. Enfim, ele mexe na geografia externa para afetar o interno, que é só Deus. O diabo, com respeito ao medo, trabalha a geografia. Você lembra que Pedro estava andando, caminhando e olhando para Cristo? E a Bíblia diz que soprou o vento. A hora que soprou o vento, Pedro olhou para o vento e começou a afundar. Você lembra disso? E você deve se lembrar que na tempestade Jesus subiu na proa do barco e repreendeu o vento. Repreendeu o vento. O vento, na verdade, era uma ação de Satanás. Como é que eu sei disso? Porque Satanás usou elementos naturais como o vento, como tempestade, para afligir Jó. Você deve lembrar que ele foi diante de Deus e Deus deu a permissão para ele. E os servos diziam para ele: eis que veio o vento, soprou contra a casa, deram contra os teus filhos e só eu restei. Pode trazer nós. Então Satanás mexe com a geografia para incitar teu medo, porque ele sabe que teu medo vai te paralisar. Amém? Então por isso Deus trouxe advertência. Quando você for para a guerra, quando você precisar lutar, quando você precisar conquistar, toma cuidado com o que você vê. Porque o que você vai ver no meio da circunstância da tua conquista vai afetar a tua crença. Tenha certeza de uma coisa, independente do que você vai ver aqui fora. Eu estou com você. Olha Deus. Eu estou junto com você. Nós saímos do Egito, passamos pelo deserto, estamos às margens de conquistar a terra prometida, e eu estou avisando para vocês que eu estou com vocês. Eu não quero que vocês criem em circunstâncias, não quero que vocês olhem para problemas e nem para circunstâncias que estão se complicando. Eu quero que vocês olhem para mim. O segredo da sua vitória é olhar para mim. Só que mesmo assim, como já disse, tem gente que sabendo que Deus está com ele, ainda tem. Fala para você, tem certeza que Deus está com você? Fala para ele assim, então por que você tem medo? Fala para ele. Bom, eu quero essa noite assim, fazer assim uma análise sobre a questão do medo, e óbvio que eu vou te falar sobre como enfrentar o medo. Mas antes da gente ir para essa última parte, que é como que a gente enfrenta o medo, eu queria te falar um pouquinho sobre algumas coisinhas que a Bíblia fala sobre o medo. Só duas delas. Duas coisinhas assim que a Bíblia mostra sobre o medo. Primeiro, a Bíblia ensina que o medo é uma preparação para as possíveis derrotas que a gente vai sofrer na vida. Jó capítulo 3, versículo 25, um texto muito conhecido da Bíblia diz: aquilo que temo, me sobreveio. Aquilo que receio, e o que eu receio, aquilo que temo me sobreveio. E o que eu receio, será que vai acontecer? Acontece. O estudo das palavras temo aqui, que representa medo, no hebraico, temo é a mesma palavra que está lá em 1 João capítulo 4, versículo 18, pavor. Literalmente o texto está dizendo que aquilo que você tem pavor, aquilo que você tem medo, aquilo que te apavora, vai acontecer. Vai acontecer. E receio, no hebraico, significa vulnerabilidade, ou seja, aquelas coisas corriqueiras que não estão no centro do teu medo, mas você teme de alguma maneira. Por exemplo, eu vou atravessar essa rua, mas eu vou atravessar de trânsito porque vai que um carro me pega. Isso não é um medo central, é um receio. Está comigo? Eu vou fazer essa comida aqui, mas eu estou com receio que ela não fique boa. Receio. Eu vou no médico, eu tenho receio que o médico fala que eu estou com diabetes. Receio. São aqueles, não é aquele medo central. Porque o medo pode ser algo específico, mas o receio é algo generalizado. É aquela coisa que passa pela tua cabeça.
Só que Jó diz que tanto você teme, quanto que você receia, é a preparação do que vai acontecer. Está me entendendo? Por isso que a gente lê Provérbios 4, 23, a Bíblia diz assim: de tudo que tu tens de guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. O que Salomão está dizendo? Toma cuidado com o teu coração, porque no teu coração há uma plataforma que te lançará para uma grande conquista, mas também lá também tem um lugarzinho de morte. Tudo depende do que você faz. Jó estava dizendo o seguinte: eu tinha medo de vocês. As duas coisas me aconteceram. Agora pergunta ao teu irmão: você tem algum medo? Pergunta: você tem algum receio? Nós temos que tomar um cuidado gigantesco com esse negócio. Porque tem coisa que só o receio que você tem. Só o receio. É tão interessante que a pessoa ela vai tirar a habilitação, por exemplo, ela fica com receio de bater na baliza. Vai acontecer. O seu receio se tornará a sua derrota. Tem gente que tem medo. Ai, pastor, se eu tomar essa decisão, não vai dar certo. Sob base desse sentimento, você decide. Dá para os burros nada. Porque você decidiu pelo medo e não pela crença. Quando você decide porque crê, eu vou fazer e Deus vai me abençoar, você tem sucesso. Mas quando você faz com medo do que vai acontecer, pode ser só uma derrota. Então a Bíblia ensina, primeiro, que o medo, ele é uma preparação para possíveis derrotas que você vai sofrer na vida. Por isso, tome cuidado. Não deixe o medo tomar conta para você tomar uma decisão. Creia primeiro, depois decida. Amém? Creia primeiro, depois decida. Pastor, eu acredito que Deus vai me abençoar. Fica tranquilo. Mas você fica ali. Ai, pastor, eu vou decidir, mas sabe como é que é? Vai que não dá certo, né? E você vai dar com os burros. Teu medo será teu maior tormento, porque a hora que você decidir, ele encontra a tua vida. Por isso, há preocupação. Medo e receio são preparatórios, elementos preparatórios para quem vai perder. Outra coisa que a Bíblia também ensina sobre medo, e interessante isso, porque fala muito sobre a nossa vida, é que o medo, ele é também o motivo pelo qual nós recuamos diante das possibilidades. Isso é muito sério. Você deve se lembrar lá em 1 Samuel, no capítulo 17, que até é uma coisa, eu gosto de ficar citando algumas coisas que aconteceram na história, que estão mais claras para nós. Por exemplo, Davi, quando Davi chega no acampamento em que Golias vinha afrontando o povo, traga-me um homem para que peleje comigo e eu com ele. Se ele me vencer, nós, os filisteus, seremos seus escravos. Mas se eu vencer, vocês nos servirão. Hoje eu afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem para que ele peleje comigo. E 40 mil gigantes subiam e falavam. Saul também teve medo, mas teve uma ideia. Eu vou lançar aqui uma proposta para vocês. Ele lançou a proposta, capítulo 17, versículo 24, 25. Qual foi a proposta de Saul? Se alguém aqui vencer Golias, eu tenho duas coisas para te entregar. Eu vou te entregar primeiro a minha filha. Vamos pensar. O rei tem uma filha. Você casa com a filha, você tem direito ao trono. Você vai ser rei. Na possibilidade aqui presente, deveria ser rei. Tanto que Davi, quando assumiu o reinado, já estava casado com uma das filhas de Saul, porque ele venceu a batalha. Está comigo? Então há uma possibilidade. A outra é de que eu vou dar isenção de impostos para a tua família para o resto da vida. Ou seja, você nunca mais vai pagar imposto. Quer dizer, você pode ser rei e não paga mais imposto.
quem quiser. Aí o que diz o versículo de número 24, do capítulo 17, diz assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele, temiam grandemente, diziam uns para os outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. E quem o matar, o rei tomou de grandes riquezas, ele dará por mulher sua filha e a casa do seu pai, e isentará de impostos. Enquanto a proposta foi feita, o texto diz que só acontecia duas coisas no meio do povo. Eles temiam grandemente e sabiam morrer. Ninguém estava pensando na possibilidade, porque o medo estava tomando conta. Ninguém estava pensando em ser rei, e nem pensando em ter isenção de impostos. Estava com medo. A circunstância do medo tomou conta e fez eles parar de pensar nas possibilidades que estavam diante deles. Mas esse negócio aqui que aconteceu lá atrás está sendo visto todos os dias na nossa vida. O teu medo não te deixa pensar nas possibilidades de melhorar a sua vida. O teu medo não te deixa crescer. O teu medo te faz pensar nele mesmo, e não naquilo que você pode conquistar quando você sai para a conquista. Quando você decide vencer, o teu medo te barra. E os anos estão passando. As circunstâncias estão rolando. As oportunidades estão indo. Porque você está sentado no teu medo. Fala para o teu irmão, está acontecendo isso com você. O medo te diz: não, sou louco, sou louca, vai dar errado. A fé te diz: Deus está com você. A fé te diz: tem uma recompensa para quem peleja. O medo diz: a recompensa é a derrota. Fala para o teu irmão, você já sentiu isso? Já sentiu isso? A nação corria de Golias. Quem vem vindo lá? Golias. Golias. Chega Davi, sem medo. A Bíblia diz que ele pensou consigo mesmo: o rei dará sua filha em isenção de impostos? Quem é esse circunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Em outras palavras, deixa que eu vou. Davi sem medo pensou na possibilidade. O povo com medo pensou em Golias, na derrota. Fala para você, está entendendo? Tem muita coisa que não acontece na tua vida que você é medroso, que você é medrosa. E às vezes você fica preso num cativeiro, você fica preso numa circunstância, porque teu medo te faz pensar que se você sair dessa situação, nada mais vai dar certo. Fala para o irmão mesmo. Fala que ele é terrível. Então, o medo é essa rampa que pode nos levar às possíveis derrotas. E segundo, ele não nos faz pensar em possibilidades, nos impede. Agora, é verdade. Isso pode ser mudado, pastor? Claro. Quem foi que disse que o desejo de Deus é que você viva com medo? A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo. Fala para o irmão, Deus não te deu espírito de medo. Não deu espírito de medo. É aqui que a gente começa a entender muita coisa na Bíblia. Você imagina Sansão, se Sansão tinha medo? Ele tomara que foi um louco. Mas um louco no espírito. Passaram numa queixada de jumento, olhavam para frente, 1000 homens. Uma fiada na coxa, aqui vem. Já imaginou? A Bíblia diz que ele encontrou um leão novo no caminho. Olhou para o leão e a Bíblia diz que ele rasgou o leão como se rasga um cabrito novo, como se cabrito novo fosse fácil de rasgar. Pega para a boca, abre, sai lá na cauda. Fala o teu irmão, é fácil? Será que é fácil eles não rasgar um cabrito, não? Por que, irmão? Porque eles não deixavam o medo tomar conta. Quando ele saiu para a batalha, havia uma coisa na vida de Sansão que você não entende. Um dia eu conversei com o pastor Alexandre e a pastora Rosa. Sansão não sabia se ele ia vencer. Ele saía para pelejar. Você lembra que Davi falou para ele: os filisteus vêm contra ti. Ele disse: sairei mais uma vez e conquistarei.
do Senhor já não estava mais sobre ele. O que ele estava dizendo no texto? Sansão não sabia se o Espírito estava nele. Na hora que ele saiu, o Espírito Santo vinha. Agora eu estou com você, não vai quebrar tudo. E pá! Mas só que para sair, para pelejar, você não pode ter medo. Fala para você, não pode ter medo. Eu fico olhando, a Bíblia diz, é uma expressão comum na vida de Sansão. Então veio o Espírito do Senhor sobre Sansão. O cara saía, catava porta de cidade com um ombrado e tudo, colocava nas costas e levava para a montanha. Por quê, pastor? Ele não tinha medo. Se Sansão fosse um camarada medroso, a gente não via nada da vida daquele camarada. Não é medroso. E tem muita coisa que ninguém sabe da nossa vida. Nós não contamos a história porque nós somos apenas mais uns do grupo daqueles que têm medo. Sansão não tinha medo. Davi tinha medo. Um camarada que andava com o Davi, tinha uma lança, com uma lança ele matava mil. Matar mil com uma espada eu já acho que é complicado, entendeu? Mas você imagina você enfia a lança para tirar o daqui, para enfiar no de lá, isso é um negócio bem complicado. Mas a Bíblia diz que eles eram destemidos, significa totalmente destituído de medo. A hora que a guerra acirrava e chegava e falava assim, vamos, Davi estava com vontade de beber água num poço lá no meio dos inimigos, levantou dois e falou assim, vamos lá buscar água para o rei. Camarada civil, né? Saiu, enfrentou todo mundo, espada voando, pau quebrando, mata outro, pegou um copinho d'água de Davi, chegou lá e assim, Davi, tu chama tua água. Davi nem bebeu água. Porque ele achava que não era digno de beber uma água que correu o risco de morte. Mas os caras eram assim. Só que a gente vê, dá uma olhadinha no livro de Samuel e lê lá. O tema em cima são os valentes de Davi. Dá uma olhada em quem que os caras lá. Dá uma olhada lá. Agora a grande pergunta é, será que Deus vai olhar para nós e falar assim, os valentes de Jesus? Lá eu percebi um capítulo inteirinho, eu tenho medo de escrever esse negócio desse livro. Porém, eu vou te ajudar. Eu tenho certeza que Deus quer nos ajudar a mudar esse negócio. Nós não vamos viver com medo. Nós temos que ser destemidos. Para isso. O que a gente faz, pastor, para enfrentar o medo? Vamos lá. Primeiro, eu penso que você precisa olhar para o medo sobre como é o medo de fato. Por que eu estou pensando sobre isso? Porque nós nascemos e na nossa cultura, principalmente a cultura aqui na América Latina, em determinados países, por exemplo, lá no Oriente Médio, lá do outro lado do mundo, ensina-se que morrer é honra. Nós aprendemos a ter medo, eles aprendem a enfrentar tudo. Todo mundo ensina para nós que é normal ter medo. A gente ensina os nossos filhos a ter medo. Você percebeu que a criança ela nasce destemida. Você diz para ela, não põe o dedo na tomada, você vai tomar um choque. Ela vai lá e chora um pouquinho quando ela vai lá e... Por quê? Não tem medo. Não põe o dedo aqui no fogão que queima. Quando ela vai lá de novo, porque ela não tem medo. Só que a gente injeta medo neles. Você está deixando queimar tua mão, você vai perder o dedo. Se você vai morrer, vai te dar um ataque cardíaco. Você vai ser fulminado, criança. Aquela vez tomada na frente, nós injetamos. A gente ensina que medo é normal. Eu vi um psicólogo dizendo que o medo é algo natural e necessário. Natural e necessário. Algo que te barra, que te impede, que não te faz ver as possibilidades e te faz ficar pensando sobre como seria. É uma necessidade. Não pense que a necessidade é prudência.
A prudência que te faz pensar e analisar antes de tomar uma decisão, crendo num Deus que pode mudar tudo em teu favor, é necessária. Tanto que Jesus nos disse que nós devemos ser simples como a pomba, mas prudente como? Ele falou para a gente ter medo. Ele mandou a gente ser prudente. Prudente. Não medo não. Então eu penso que está na hora de a gente começar a olhar para o medo, gente, como uma coisa, de fato, como é. O medo não é algo bom para a tua vida, é algo maligno. O medo pode ser a chave escondida que te colocará numa prisão emocional, financeira, numa prisão dentro do casamento, numa prisão na vida profissional, uma prisão numa enfermidade. O medo vai te colocar numa situação e não vai deixar que você saia nunca. O medo é maligno. Um homem escreveu um livro sobre o medo, ele definiu o medo como se fosse um demônio. Que a gente precisa olhar para ele dessa forma. Você tem a ideia que o cara cria sobre o medo, parece ser um pouquinho forte, mas quando você vê um demônio que você não tem para onde correr, o que você faz? Sai! Alguém aqui já foi atacado de noite, você está dormindo e depois é sufocado? Alguém já foi aqui? Está dormindo, parece que alguém vem de perto e pensa, o que você faz? Sai! A gente precisa ver medo com você. Não ficar acariciando o medo. Tem gente que gosta tanto do medo que ele conta os medos que tem. Tem um medo de sapo, tem um medo de barato, tem um medo de rato, tem um medo de copo, tem medo do futuro, tem medo do presente, tem medo de dar certo, tem medo de não dar certo. Ele ama tanto o medo que já virou um bichinho de estimação. Medo não é bicho de estimação. É um leão querendo te matar. É um leão que quer destruir a sua vida. Isso é teu medo. Isso é teu medo. Medo pode ser a maior destruição da sua vida se você não olhar para ele como um instrumento destrutivo. Vamos parar com esse negócio de ficar olhando o medo como um gatinho persa. Ficar alisando. Medo não é isso. Medo é um pitbull. Bravo na tua casa com fome. E a hora que der certo, ele vai querer comer você. Como é que eu enfrento o medo, pastor? Olhe para ele como de fato ele é. Fala ao teu irmão, teu medo é um pitbull. Pensa sobre isso. Bravo. Mas bravo, pensa num bicho bravo. Muito bravo. E a hora que ele ataca não tem parada. Pode jogar água gelada, pode dar choque, pode cortar as pernas, enquanto ele tiver vida, ele está mordendo, está comendo, tá? Ele só para a hora que a vítima se rende como morte. É um pitbull. Medo é um pitbull na tua vida. Se você não olhar para ele como um pitbull, você vai criar um pitbull na tua casa como se fosse um gatinho perto. A hora que ele for para cima, você está frio. Você está frio. O medo é isso. Vamos olhar para o medo como ele deve ser. Segundo, como é que a gente pode, pastor, vencer o medo? E eu penso que não tem jeito de ser diferente. Se eu tiver errado, depois você me corrige. Para vencer alguma coisa, você vai ter que enfrentar. Está comigo? Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Há muitas coisas na sua vida que o medo impera primeiro. Por exemplo, decisões. Por exemplo, circunstâncias da vida. Por exemplo, sua fé, sua crença. Quando o medo vem primeiro, ela te impede. Como é que você enfrenta o medo? Coloca a crença, a fé e a atitude na frente dele. Pastor, mas aí se eu fizer um trem desse aí, eu vou acabar com a minha vida, porque aí eu vou entrar em casa enrascada. É verdade. É verdade. Por isso eu te falei da prudência. Mas a prudência te ensina a criar meios e não ficar lá. 5 anos, 10 anos, 15 anos, 40 anos, 50 anos, e aparece a lápide do lado. Diante, 5,
Ou sim. Não. Você tem que ter coragem. Sabe que eu fico impressionado? Isso me impressiona. Quem não tem Deus, às vezes tem mais crença do que quem tem. Já percebeu? Camarada, às vezes não tem condições nenhuma de abrir um negócio. A única coisa que ele